welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de cultural aspects, aspectos culturais. E o nosso foco hoje vai ser justamente na cultura britânica. Na nossa aula anterior, nós falamos um pouquinho da cultura americana, quer dizer, da cultura lá dos Estados Unidos. Hoje eu vou trazer um pouco para vocês sobre a cultura do Reino Unido. Algumas curiosidades, algumas coisas que vocês provavelmente também já conhecem, tá? Então, o nosso roteiro, primeiro nós vamos falar um pouco da definição do que é a cultura britânica, what is British culture. Vamos falar das pessoas britânicas ou do povo britânico, né? Algumas características que são bem típicas e bem marcantes desse povo, alguns símbolos nacionais, um pouco da arte britânica e aspectos dessa arte que se fazem presente no nosso cotidiano, que nos influenciam também, um pouquinho da comida britânica e, por fim, vamos ver alguns exercícios, tá bom? Quando se fala de cultura, pessoal, é importante a gente entender que quando a gente estuda um idioma estrangeiro, a gente está estudando um pedacinho da cultura de um outro povo. Tá? E muitas vezes a gente pensa que a língua estrangeira é só gramática, é o verbo to be, mas não. A língua ela é uma manifestação cultural, ela faz parte de um campo que envolve os hábitos, os costumes, as celebrações, tudo aquilo que faz com que aquele povo tenha as suas particularidades e ele seja reconhecido como tal. Então, é interessante a gente incorporar isso também nas aulas de língua estrangeira, tá bom? Até para você poder fazer paralelos e comparações com a nossa cultura brasileira, certo? Então, vamos lá. Para a gente começar com a definição. British culture refers to the culture of the people from and in the UK, ou the United Kingdom. A cultura britânica se refere à cultura das pessoas no ou do Reino Unido. E aí a gente começa com o primeiro ponto. Reino Unido, na verdade, é um bloco composto por 4 países, tá? Quais são esses países? Então, nós temos England, que é a Inglaterra, Wales, que é o país de Gales, Scotland, a Escócia, e Northern Ireland, que é a Irlanda do Norte. Então, sempre que fala de Reino Unido, a gente está falando desses 4 países. Eles compõem esse bloco chamado de Reino Unido. E esses países, cada qual junto ou separado, eles possuem as suas raízes, eles possuem as suas particularidades, a sua história, formada pelo seu povo, tá? Então, é interessante quando a gente fala de cultura britânica, a gente está falando de tudo isso, dessas particularidades desses 4 povos que juntos formam um bloco, mas apesar de juntos, eles mantêm também a sua individualidade, tá? Além disso, a cultura britânica, ela é influenciada pela combinação da nação, né, da história dessas nações, da questão religiosa cristã, que é muito marcante. Quando a gente pensa na questão da igreja protestante, por exemplo, a Inglaterra e o Reino Unido de maneira geral, eles desempenharam um papel essencial na reforma, na contra-reforma. Então, são processos que influenciaram na questão da construção da religião cristã. Outra questão é a interação que os países do Reino Unido têm com os outros países e as outras culturas europeias. Então, a interação com a França, a interação com a Alemanha, com a Espanha e outros países que fazem parte do bloco europeu. Tá? As tradições desses 4 países, tudo isso contribui para essa questão da construção do que seria ou do que é a cultura britânica. A cultura britânica, ela possui várias contribuições worldwide, quer dizer, no mundo. Elas influenciam e elas contribuem de diversas formas o mundo. Uma das grandes influências é justamente a questão linguística. O inglês, a língua inglesa, ele começa a se expandir e ele começa a ser conhecido no mundo justamente pela expansão do Império Britânico. O Império Britânico foi um dos grandes conquistadores. Eles se destacaram pelas navegações e também pelas expansões territoriais. E, em virtude disso, o idioma também se expandiu. Tá? Foi assim que a língua inglesa chegou no continente americano, chegou
nos Estados Unidos. Então, essa é uma das contribuições. Na arte e na literatura, o conceito que a gente tem, por exemplo, de novela ou de novela de texto escrito, tá? De livro, ou de romance, que é o que nós usamos mais em português, foi justamente inventado no Reino Unido. A questão religiosa, eu já falei, então a própria igreja da Inglaterra, ou a igreja protestante, ela nasce no Reino Unido. A questão da educação, algumas das universidades mais antigas no mundo estão localizadas no Reino Unido. A questão econômica, tudo mudou depois da Revolução Industrial. Existe uma grande contribuição no esporte. O futebol que nós jogamos no Brasil, por exemplo, que é o futebol com pé, ele foi criado no Reino Unido, também na Inglaterra. E a cozinha ou culinária também tem a sua contribuição. Tá? Então, aqui são alguns desses elementos que a gente consegue observar. The UK, toda vez que vocês observarem essa sigla UK, é a sigla de United Kingdom, que é Reino Unido. Tá? Então, o Reino Unido é descrito, né, quando a gente observa alguns textos, ele é escrito como uma superpotência cultural. E Londres, né, que é a capital da Inglaterra, ela é vista como uma capital mundial cultural, uma representação de cultura mundial. Bom, falando agora especificamente das pessoas ou do povo britânico, é interessante que quando a gente pensa em Londres como esse campo, essa capital mundial, é justamente porque Londres recebe uma grande influência de pessoas estrangeiras. Você vê um filme, você assiste uma série que mostra essa localidade e você vai ver que tem uma predominância do povo britânico, seguindo essa etnia que é predominante, que eu vou falar para vocês, que são os brancos, né, ou os britânicos brancos, mas você também tem uma diversidade muito grande de asiático, de africano, de latino, que compõe essa diversidade do povo britânico. Tá? Então, aqui, falando um pouquinho da definição do povo britânico, ser britânico significa, né, uma pessoa que nasceu ou na Escócia, ou na Inglaterra, ou na Irlanda do Norte, ou no País de Gales. Então, isso seria essa concepção britânico. E aí você tem as diferenças. Então, por exemplo, a pessoa nasceu especificamente na Inglaterra, ela tanto tem esse título de britânico, como ela também vai ter o título de English, que é o inglês, porque veio da Inglaterra. O escocês, mesma coisa, ele veio da Escócia, mas ele também é britânico, porque está fazendo parte desse bloco que é o Reino Unido. Tá? The British, que é esse termo que nós utilizamos em português como britânico, pode ser abreviado ou pode ser também chamado de Britain ou Brit, que é a forma reduzida, faz referência justamente a esses povos desses 4 países. Eles são etnicamente diversos, quer dizer, tem várias etnias. A proporção maior, o maior grupo é o de britânicos brancos, mas você tem também, na sequência, um grande número de asiáticos. Tá? Então, por exemplo, várias pessoas indianas, paquistanesas, pessoas que saíram da Ásia, justamente porque tiveram uma grande influência do Império Britânico, se estabeleceram no Reino Unido, construíram as suas vidas lá e, portanto, contribuem para essa composição étnica do povo. Mesma coisa se aplica também aos países africanos que foram colônias ou que foram colonizados pelo Império Britânico. Então, eles têm um acesso também. Tá? Aqui tem algumas características que eu trouxe para vocês, alguns fatos interessantes sobre os povos britânicos. Alguns vocês talvez já ouviram. E é interessante porque quando a gente fala desses fatos, às vezes você associa ou você se aproxima de certas concepções estereotipadas. O estereótipo, a gente sabe, é um pré-conceito que você estabelece a respeito de algum povo ou de alguma cultura. Tá? Mas alguns desses fatos fazem parte dessa composição do povo britânico. Então, por exemplo, o primeiro ponto não é um estereótipo, eles realmente são punctual. Os britânicos respeitam muito a pontualidade. Eles odeiam atraso. Quando a gente vê nos filmes essas observações, é justamente porque é uma característica deles. Outra característica é que eles não furam fila. Tá? São particularidades muito interessantes que quando a gente assiste um filme que mostra essa realidade e você vê uma reação, é justamente fazendo essa demonstração a esses comportamentos sociais. Tá? Outra coisa interessante é que eles normalmente mantêm a distância de um braço.
arm length distance entre uma pessoa e outra. Então, se duas pessoas estão conversando, elas não ficam muito perto uma da outra. Elas mantêm um distanciamento. Diferente, por exemplo, do povo latino. Né? O povo latino, brasileiro, quando se encontra, abraça, beija, dá 2 beijinhos, 3 beijinhos, porque é uma característica natural do povo latino, tá? Ou do brasileiro, falando da nossa realidade. Os britânicos, eles evitam physical touch, o contato físico com pessoas que eles não têm familiaridade, tá? Então, por exemplo, se você vai conhecer uma pessoa britânica pela primeira vez, o cumprimento que você vai dar é o aperto de mão, tá? Porque existe um distanciamento maior entre as pessoas. Uma coisa que provavelmente vocês já perceberam é até a questão do chamamento. No Brasil, se eu te conheço pela primeira vez, eu vou te chamar pelo seu primeiro nome, né? João, Maria, Michele, a gente se trata pelo nosso nome inicial. No caso, na língua inglesa ou na cultura inglesa, utiliza-se muito o sobrenome. Você usa o nome inicial ou o prenome, o primeiro nome, quando você já tem um contato ou uma intimidade. É comum você perceber isso, tá? Depois aqui, falando ainda das pessoas. Os britânicos também evitam um contato visual durante muito tempo. Aquela coisa de ficar encarando. Eles não têm o hábito de fazer isso e se sentem desconfortáveis em fazer isso. É normal, por exemplo, se você vai visitar a casa de alguém, que você leve algum presente, que você leve alguma coisa. Por isso que quando a gente vê filme ou série, a pessoa sempre carrega alguma coisa, um pão, um bolo, alguma coisa para casa do outro que vai recebê-lo. Outro hábito é que se um britânico te convida para jantar, é porque provavelmente é ele que vai pagar, tá? Quando te convida para uma refeição. Outro ponto que também chama atenção é o respeito aos mais velhos, o respeito aos idosos e às pessoas que têm algum tipo de especialidade, algum tipo de característica, uma deficiência física, por exemplo, ou alguma limitação. Eles têm um respeito muito grande, uma valorização muito grande. Inclusive, quando a gente assiste essas representações de filme ou série, estacionamento em vagas específicas não é feito. Quando é feito, a própria população reage em relação a isso. Tem um respeito muito grande. Falando dos símbolos, né, coisas que são associadas à cultura do Reino Unido, o que nós vamos ter? Primeiro, a questão das bandeiras. Tá? Cada um dos 4 países, País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, cada país desse tem a sua bandeira própria, tá? Agora, o Reino Unido, esse bloco de 4 países, também tem uma bandeira. Tá? E essa bandeira é formada pela junção da bandeira de 3 países. Aí você vai me perguntar, professora, mas não são 4? Então, o que acontece? O país de Gales, que tem como bandeira um símbolo de um dragão, ele não, de um leão, ele não aparece, tá? Por que ele não aparece? Porque o país de Gales, quando esse bloco foi formado, ele não era um país independente, ele era um principado. Tá? Então, por isso que a bandeira do país de Gales não é considerada. O que a gente tem aqui é a bandeira da Inglaterra, a bandeira da Escócia e a bandeira do país de Gales. Junta as 3 e aí você tem o símbolo da bandeira do Reino Unido. É um dos símbolos mais conhecidos do Reino Unido. Tá? Aqui tem também 4 flores, que são também representações desses 4 países. As mais conhecidas é a rosa vermelha e o trevo de 4 folhas, que é a representação da Irlanda e da Inglaterra. As outras 2 flores, a gente percebe nos filmes, por exemplo, algo aproximado. Em português seria um cardo, mas parece com um dente de leão, quando a gente vê, por exemplo, nos desenhos animados. E aqui a gente tem o alho poró, que é como se fosse uma grande cebolinha, tá? Que é a representação de um dos países. Aqui no caso do país de Gales e aqui da Escócia. Inglaterra eu já falei, e o trevo de 4 folhas da Irlanda. Inclusive, é um símbolo que a gente observa sempre nas celebrações do São Patrício, né? Que é aquele potezinho de ouro e o trevo de 4 folhas representando a sorte.
Outro símbolo, justamente associado com a questão religiosa, são os santos patronos, tá? Cada um dos países tem o seu. A gente tem o São Jorge, que é o da Inglaterra, o São Patrício, que é o da Irlanda, que são os mais conhecidos e que a gente tem datas comemorativas relacionadas a esses dois santos, e tem o Santo André, o St. Andrew e o St. David, que é do país de Gales e da Escócia, né? O Santo André e o São Davi, que fazem referência justamente a esses patronos. Falando de símbolos do Reino Unido, a gente relembra sempre da Rainha da Inglaterra, né, que é um dos maiores símbolos, do Palácio de Buckingham e da Guarda Real. Tá? A Guarda Real tem toda aquela celebração da troca da guarda, dos guardas que não podem se mexer enquanto eles estão de serviço, todo aquele ponto que acaba representando a cultura, mas que também vira uma atração turística, tá? É bem comum. Ainda falando da questão cultural, alguns símbolos também chamam a atenção, como, por exemplo, o táxi, que na Inglaterra ou no Reino Unido não é o taxizinho amarelo que a gente costuma ver na televisão ou nos filmes, nas séries, é esse pretinho aqui. Tem a questão do telefone e os ônibus duplos, que são atrações turísticas por si só. Falando da arte, a arte britânica ela tem uma grande relevância no mundo e ela começa justamente pela questão da literatura. As contribuições de William Shakespeare, do Geoffrey Chaucer, do John Milton e mais recente vocês conhecem J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, e J.R.R. Tolkien, que é justamente do Senhor dos Anéis, Hobbit e assim por diante, que são produções mais atuais que vocês devem conhecer. A língua inglesa é uma grande contribuição, como eu já mencionei no início, e ela não é apenas dominante no Reino Unido, mas é também a terceira língua mais falada, tá? Quando se pensa numericamente. Depois, ainda falando dessas contribuições, o teatro que vem lá do período do drama shakespeariano, peças como Romeu e Julieta, Hamlet, todas essas produções teatrais ainda se mantêm muito populares. E na música a gente tem bandas que são conhecidas mundialmente, como por exemplo Rolling Stones, Beatles, que são bandas britânicas, e tem cantores como a Adele, Queen também foi uma banda que há alguns anos atrás voltou a ser muito falada. Atores, cantores muito conhecidos que se discute bastante. No cinema, a gente observa Harry Potter, que com certeza vocês conhecem, já ouviram falar. Aqui nós temos algumas figuras que fazem parte da literatura britânica e que migraram para o cinema e para a questão das séries, como, por exemplo, Sherlock Holmes, que é um famoso detetive, Robin Hood, que é conhecido como o príncipe dos ladrões, a Mary Poppins, que é uma babá, também muito conhecida, que teve uma nova gravação, um remake, um filme novo sobre essa personagem. Então, são coisas que a gente vai observando a representatividade da cultura, fazendo, de alguma forma, parte do nosso cotidiano. De alguma forma, a gente acaba tendo contato com essas produções. Ainda sobre contribuições do Reino Unido, a gente observa, por exemplo, a questão do esporte, né? Futebol, como eu mencionei, o futebol que a gente usa no Brasil, o tênis e outras modalidades como golfe e rugby também são muito conhecidas. Quando a gente pensa na alimentação, a alimentação britânica, ela sofre uma influência muito grande dos povos que constituem essa população. Então, você tem uma mistura entre a comida europeia, que se baseia muito nos vegetais e nas carnes, na proteína, mas você tem também uma grande influência da comida asiática, destacando-se a comida indiana. O prato mais tradicional deles é o fish and chips, que é o peixe com batata, tá? É o mais conhecido. Tem o café da manhã britânico, que é muito conhecido, que é aquela composição de ovos, bacon, salsicha, pão e feijão. Faz parte desse café da manhã, às vezes tem tomate, etc. É o que eles chamam de Full English Breakfast, que é o café da manhã inglês completo. As tortas também são muito conhecidas. Se você lembrar dos desenhos animados, como Pica-Pau e etc., apesar de alguns serem de matriz americana, eles refletem algumas dessas características desses costumes. Bangers and mash, que é uma influência também da Europa, que são as salsichas e os purês. E a comida indiana, como eu estava mencionando, a comida asiática. E uma das tradições mais conhecidas é o chá. O
chá britânico ou o chá das 5, que com certeza vocês já devem ter observado ou visto alguma referência. Filmes como A Bela e a Fera mostram esses momentos do chá, então é algo bem tradicional. Exercício para vocês, recapitulando um pouquinho. Primeira pergunta é: o que é o Reino Unido? O Reino Unido é formado pelo quê? Eu falei várias vezes nessa aula. Reino Unido é formado por 4 países, que são a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Sempre que se falar de Reino Unido, lembrem desse grupo, tá? Quando fala especificamente de Inglaterra e tal, você está falando dos países. Reino Unido é sempre um bloco. Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós falamos um pouquinho, bem pouquinho, da cultura britânica, trabalhando um pouco dessa questão dos hábitos, dos costumes do povo inglês, considerando a nossa língua-alvo, que é a língua inglesa. Até a próxima e bye bye!